Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Legal? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho falado no final das aulas para que vocês coloquem lá quem está assistindo a videoaula, quem está respondendo as atividades, e ninguém está colocando isso nos comentários. Eu preciso saber quem está respondendo as atividades. O estudo dirigido, eu fiz a correção, enviei para vocês, é que vocês fizessem a correção. Só deixei algumas partes em aberto que é a resposta pessoal do aluno. Certo? Então eu preciso ver quem está. Eu quero que vocês me sinalizem nos comentários. Hoje nós vamos entrar em um assunto meio complexo que é o estudo dos vírus. Vocês podem acompanhar aí no livro, na página 280. E é um assunto que está acontecendo agora na nossa atualidade, né? Nós estamos vivenciando isso agora no nosso dia a dia, vírus. Mas o que são vírus? O que são vírus? São parasitas intracelular obrigatório. Isso é que são vírus. Há uma confusão entre alguns cientistas, porque alguns classificam como os vírus como seres vivos e outros classificam como substâncias químicas. Só que ninguém tem 100% de certeza da classificação desse grupo. Por isso ele é considerado vírus, seres sem reino. Então é isso que tem no nosso livro. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar a mesma coisa que está aí. Certo? Então temos que seguir o que está aí de acordo com a parte científica. Existem algumas características, porque também tem pessoas que coloca uma classificação achando que vírus é a mesma coisa de bactéria. Não é. É totalmente diferente. Vocês vão ver agora. Quando eu falei de bactéria na aula passada, vocês puderam observar que bactérias, elas estão presentes em todos os locais. No ar, no solo, na água. Em tudo as bactérias estão presentes. Elas conseguem sobreviver em ambiente frio, úmido, com temperatura elevada. Os vírus são diferentes. Então vocês vão ver agora as características dos vírus, que é completamente diferentes do grupo das bactérias. Primeiro ponto aí, são parasitas intracelular, é uma característica dela, ou seja, intracelular, porque ela necessita de uma célula hospedeira para poder sobreviver. E hospedeiro significa o quê? O organismo no qual os vírus conseguem o quê? Habitar. Então, eles necessitam de uma célula hospedeira para sobreviver. Já as bactérias, elas vivem em qualquer local. Já os vírus só conseguem sobreviver dentro de uma célula viva. Ok? Outra característica, são menores e mais simples organismos que existem. São bem pequenos. Eles são acelulares, ou seja, lógico, não possui células. Se ele não possui célula, não tem como ter o quê? Metabolismo próprio. Então, os vírus não tem o quê? Metabolismo próprio. Ele necessita parasitar uma outra célula. Possui RNA e DNA, ou os dois tipos. Vocês vão ver já aqui em alguns exemplos que eu coloquei para vocês. São agentes infecciosos, causadores de viroses. Podem sofrer mutação em seu RNA. Não sofre ação de antibiótico, ou seja, é o que está acontecendo agora. O coronavírus. Alguém já descobriu um antibiótico que consiga matá-lo? Não. Porque quem entra nessa ação aí são os antivirais. Para matar um vírus tem que ser antivirais. No caso aí, são as vacinas. É o que está sendo estudado agora no momento, uma vacina para a cura do coronavírus. Até então,
Nada de 100%, está ainda sendo o quê? Estudado, para ver se consegue destruir esse vírus maldito. Ok? Até aí? Existe algum tipo de vírus. Eu pesquisei alguns, depois vocês podem também dar uma pesquisada para aprender mais um pouco, certo? E colocar mais em seus conhecimentos aí. O primeiro que eu coloquei aqui é o chamado adenovírus. Esse daí é composto por DNA e ele é responsável pelos resfriados, esse mais simples, a gripezinha mais simples. Temos o HBV, ele também é composto por DNA e é ele que provoca a hepatite. Temos aí o HPV, também é composto por DNA e é ele que causa o câncer de colo de útero. Temos o vírus Ebola, esse aí é composto por RNA. Temos o rotavírus, também RNA, esse provoca aí diarreias gravíssimas. Temos o HIV, RNA, esse aí causa AIDS. Temos o influenza, que é composto por RNA, que é também vírus da gripe. Temos aí o bacteriógrafo, que está no seu livro. Esse aí, ele é um parasita de bactérias. Se você olhar no seu livro, na página 281, vocês vão ver aí. Esse aí é um do mais estudado. Ele infecta a bactéria para se reproduzir. Ou seja, para se reproduzir, o que é que ele faz? Ele se fixa na superfície da bactéria hospedeira por meio de sua cauda. Olha no seu livro que está aí, está assim do jeito que a próstata está falando. Então ele pega, através da sua cauda, ele consegue perfurar a membrana e injeta todo o seu material genético que vai até o material genético da bactéria. E aí ele começa o quê? A reorganizar as funções, passando a produzir o quê? Vírus. Então esse bacteriógrafo, se vocês tiverem um tempinho aí, pesquisa mais um pouquinho sobre ele. Eu coloquei aqui, para vocês entenderem, olha, esse aqui é o que eu acabei de falar aqui, o que provoca, esse aqui, ó, veja como parece, se você olhar na imagem na internet, vocês vão ver. Esse aqui eu coloquei como exemplo, porque ele se parece com o HPV, o HBV, que é o que provoca a hepatite B. E esse aqui, ele se parece com o vírus que provoca a raiva. Olha o formatinho. Depois vocês pesquisam na internet. Esse é o que provoca a raiva. Em animais, vocês sabem que a raiva tanto acontece com animais, como também com seres humanos. Então esse vírus aqui, ó, eu peguei, que parece. Se você olhar na internet, você vai achar a mesma coisa do que a Pro está falando. Ok? Então eu falei de alguns tipos. A reprodução dos vírus, eu acabei de falar para vocês aqui, que é completamente diferente das bactérias. Os vírus, para se reproduzir, eles necessitam de uma célula viva, porque ali ele vai se tornar assim hospedeiro dessa célula. E aí daí ele vai começar o quê? A se multiplicar. Então ele só consegue se reproduzir no interior de uma célula. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Os vírus, ele só consegue estar ali atuando enquanto o organismo está vivo. Morreu aquela célula, acabou para eles. Então ele só consegue se reproduzir enquanto o organismo está o quê? Vivo. Diferente das bactérias. As bactérias conseguem sobreviver, olha, tanto em organismo morto quanto em organismo vivo. Os vírus são completamente diferentes, que às vezes o aluno atrapalha, certo? Mas bactéria é diferente de vírus, ok? E o que significa RNA? Ácido ribonucleico
que é uma molécula responsável pela síntese de proteína das células do corpo, certo? E tem outro aí, o DNA, que é o ácido desribonucleico, que é composto de orgânicos cujas células ou moléculas contêm os materiais genéticos que coordenam o desenvolvimento de todos os seres vivos e alguns vírus, que eu falei nesse instante aqui de alguns grupos, ok? Então, vírus, ele é o quê? Ele é completamente... ele vive, só consegue sobreviver em organismo vivo, certo? A pessoa morreu, acabou. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Uma pessoa que tem o vírus HIV, o que é que o vírus faz quando consegue entrar em um organismo humano, principalmente esse vírus HIV? Ele consegue destruir as células de defesa do organismo da pessoa. A pessoa começa a ficar fragilizada, começa a aparecer mancha na pele, certo? E a pessoa, para conseguir sobreviver por algum tempo, porque ainda não tem cura a AIDS não tem cura, para a pessoa conseguir sobreviver, o que é que tem se feito com isso, para isso aí? Eles utilizam coquetéis, que são fortíssimos, para a pessoa conseguir sobreviver por alguns dias, meses ou até anos, a depender do organismo da pessoa. Então, a maioria desses vírus aí, a maioria deles não tem cura. Você tira aí pelo coronavírus. Tem cura para ele? Não. É um milagre de Deus para a pessoa conseguir sobreviver. Porque ainda está sendo o quê? Estudado meios de cura para determinados vírus. Você vê que ainda não tem cura para a AIDS. Já apareceu aí, olha, o coronavírus, que é pior do que a AIDS. Mata a pessoa mais rápido. Olha quantas pessoas já morreram no mundo com o coronavírus. Então, é pior do que o vírus HIV. O vírus HIV a pessoa ainda consegue viver por algum tempo. O coronavírus está matando muita gente. Deu para você entender direitinho? Então, é necessário ter muito cuidado com o vírus. Eles são minúsculos, a gente não consegue enxergá-lo, então temos que ter muito cuidado. Cuidado esse é o que vocês estão fazendo aí. A maioria desses cuidados é a parte da higiene, que nós temos falado bastante aí durante as aulas. Então eu quero deixar com vocês aqui e pesquise mais sobre esses grupos que eu falei, sobre tipo de vírus. Então eu quero deixar com vocês hoje aqui a página 282, 283 e 286, que aí na próxima aula nós vamos fazer essa correção, certo? Fica com Deus, um beijo para vocês, Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Beijo, tchau, tchau.